a todos. Que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus continue transbordando em nossos corações. Amém. Esse é um dia muito especial e a gente fica muito feliz, né, de poder participar de um momento solene, festivo, onde esta igreja completa mais um ano de sua existência. Acredito que chegar até aqui não foi fácil, né? Um desafio tremendo, mas que o Senhor, né, tem provido, o Senhor tem ajudado, né, e no tempo certo, como a irmã bem falou, né, anteriormente, no tempo certo o Senhor dará um novo local para que esta igreja ela possa também, né, ter o seu espaço físico próprio, né, entendendo que tudo é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Fico grato pelo convite, né, através do irmão Antônio, irmã Carminha, justamente com o pastor Antônio, né, o convite de poder estar aqui com vocês nesta manhã, a confiança, né, de poder permitir pregar no púlpito desta igreja, e como disse, não é um momento de muita alegria. Infelizmente eu não pude, né, estar acompanhado da minha esposa e filhos, porque eles estão na igreja também servindo, né, a nossa missão, né, servir, e ela é educadora religiosa formada pelo SEC, né, e também é psicóloga, não é, mas está exercendo o papel de educadora na igreja e com a responsabilidade de toda a escola bíblica, né, todo o trâmite que assim nós vivemos ali na primeira igreja batista do Ibura, igreja esta ao qual estou lá já há 12 anos, completados agora dia 8 de fevereiro, completamos 12 anos como pastor presidente, né, daquela igreja. E só fazendo aqui uma ressalva, né, aqui nós fazemos uma parceria com o irmão Antônio e a irmã Carminha, né, o colégio ali Cecília Meirelles, com a nossa igreja. Sempre que a gente pode, eles nos cedem o espaço, sempre também que eles precisam, a gente cede, né, o nosso espaço para os encontros, as reuniões, e é uma parceria já de longa data, né? Louvado seja Deus, né, por isto, né? Então, como eu falei, né, minha esposa ela ficou na igreja, a irmã Kedna, tem um casal de filhos, adolescentes, né? O Hans completa 18 anos agora em fevereiro, próxima semana, e tem a Hannah, que já tem 22 anos, é professora, está atuando já, e a gente louva a Deus, né? A família, né, servindo, né, a Jesus, né? E é bênção de Deus poder ter a família, né, servindo a Jesus. Como o pastor Antônio falou, já estou há 25 anos no ministério, aliás, vou completar ainda, agora no meio do ano, 25 anos, e nesse período Deus me deu a graça, né, a experiência de poder pastorear a Igreja Batista Betel, que fica localizada em Jaboatão, no município de Jaboatão, mais precisamente conhecido como Jaboatão Velho, né? E lá passei 8 anos, depois fui para PIB de Xangrande, ali fiquei 3 anos e meio, e nesse período também tive a oportunidade de ficar como pastor interino da Igreja Batista Betânia de Gravatá, né? E após esse período de 3 anos e meio, receber o convite para a PIB do Ibura, e como disse, né, já há 12 anos, e até o dia que Jesus quiser, porque estamos aí para servir no reino, né, servir, né, na obra do Senhor. Amém, queridos? Então fica aí essa breve apresentação, e eu sei que os irmãos estão curiosos também, né, por conta do nome, né, Hans Tauwers, né, um nome diferente, não é comum, é de origem alemã, justamente pelos meus antepassados que para aqui vieram, e aqui estamos. Mas eu sou de Recife, nasci em Recife, gosto de cuscuz com charque, coisa boa, né? É muito bom, né? E estou à vontade de poder estar aqui com vocês nesta manhã, meus irmãos. Amém? Amém. Esse tema que o pastor Antônio me passou é um tema, né, muito interessante, por assim dizer, e que, na verdade, meus amados irmãos, reflete a existência da igreja. A igreja de Jesus
ela tem uma missão a cumprir. E a sua missão é justamente pregar a palavra. É a sua primeira missão. Isso, na verdade, é a essência da igreja. Pregar o evangelho da salvação. E quando olhamos, por exemplo, para Mateus 9:36, Jesus, ele, ao estar diante daquela multidão, ele teve compaixão. E ao ter compaixão, ele percebeu que aquelas ovelhas, elas estavam sem pastor. E aí ele fala para aquela multidão, mostrando aos seus discípulos, que posteriormente viriam a ser os apóstolos da igreja, que essa multidão, que as pessoas, naturalmente, precisavam da palavra que lhes traria libertação, restauração e transformação de vida. Então, a essência da missão da igreja é justamente pregar o evangelho genuíno, verdadeiro, o evangelho integral, o evangelho que de fato muda corações, que transforma histórias e que, acima de tudo, conduz o homem à presença do Deus Pai, que conduz o homem à presença do Deus eterno e maravilhoso. Então, amados, queridos irmãos, esta igreja tem por tema anual uma missão, ter uma missão, viver uma missão que precisa se cumprir, E como disse, a missão é pregar primeiramente, mas através desta pregação manifestar o amor e o serviço, manifestar o amor de Deus e servir para a glória de Jesus. É um desafio que está e que deve estar presente no dia a dia da igreja, que deve estar presente na essência da igreja. E nós louvamos a Deus, porque esta igreja, ela tem compreendido ao longo desses 14 anos de existência, a sua missão. Tem compreendido, como é importante cumprir a missão. E a missão, diga-se de passagem, não é apenas do pastor Antônio, pastor Moisés, que está ausente por motivos de saúde. A missão não é dos diáconos apenas, ou os líderes, mais especificamente, mas a missão é da igreja. A missão é sua, é minha, é nossa. E nós precisamos cumprir essa missão todos os dias de nossas vidas. Todos os dias, todas as horas, todos os instantes, precisamos estar cumprindo a missão. Amém? E aí o apóstolo Paulo, queridos irmãos, ele, na carta que escreveu à igreja de Éfeso, ele traz uma palavra tremenda. O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui, no capítulo 4, do versículo 1 ao 16, ele tem aí um discurso belíssimo. Mas eu quero aqui me deter mais especificamente nesses primeiros versículos que diz a palavra: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Nesse momento, eu convido você a estar orando, a orar comigo, agradecendo a Deus, não é, por sua palavra, que é viva e que se renova a cada dia. Querido Deus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de poder nesta manhã adorar, louvar e engrandecer o teu santo nome. Obrigado, ó Senhor, porque nós temos o privilégio da salvação, somos teus filhos, fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus. Obrigado, ó Deus amado, pela existência da tua igreja, a Igreja Batista Orla Sul. Obrigado, Senhor, por esse ano ao qual ela completa, que o Senhor continue fortalecendo, enchendo de graça, renovando as forças, que o Senhor continue provendo, suprindo e também manifestando as suas grandes misericórdias para com este teu povo, Senhor. Ser com a palavra que será ministrada nesta manhã, que não fale eu, que não fale o homem, mas que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos fortalecendo, nos animando, nos dando coragem para continuar com a nossa missão. Obrigado a Deus amado por tudo, pois é em Cristo Jesus que te oramos hoje e sempre. Amém e amém. Amados, baseados no tema Vivendo a Missão, me detive especificamente aqui neste texto de Paulo a esta igreja de Éfeso, pois aqui o apóstolo, em suas palavras, ele fala de missão. Não é? A sua própria vida é uma missão. Ele dedicou a vida a uma missão específica, ao qual o Senhor o confiou, ao qual o próprio Cristo o confiou. E escrevendo esta carta, não é, a esta igreja, e é importante destacar que Paulo esteve presente nesta igreja durante 3 anos. A gente vai observar isso lá no texto, se não me falha a memória, de Atos 19, né? Está registrado lá quando Paulo ele funda a igreja, e ali ele permanece durante 3 anos com aquela igreja, não é? E preparando líderes, formando líderes, né? Paulo esteve ali presente com esta igreja, e posteriormente, a gente observa aqui, quando ele escreve esta carta, ele estava preso. Aqui mesmo no capítulo 4, ele já declara isto, não é? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Quando ele escreve a carta àquela igreja, ele estava preso, cativo. E, amados, é importante observar, né, segundo o texto, que o apóstolo Paulo, ele fala justamente, não é, de uma vida dedicada à missão. O apóstolo Paulo, ele ao escrever a esta igreja, não é, ele dá, digamos, algumas diretrizes, ele traz a esta igreja algumas informações que são necessárias, que são importantes, para que ela possa se manter fiel e cumprindo naturalmente a missão que a ela foi confiada. Eu quero destacar aqui, né, as palavras de John Wesley, pregador avivalista, e este pregador, ele costumava repetir a seguinte frase: o mundo é a minha paróquia. É claro que nesta frase Wesley define
que a sua grande missão é o mundo. O mundo é a nossa grande missão. Nós temos um dever, nós temos uma missão a cumprir. E é justamente sobre isto que o apóstolo Paulo fala a esta igreja. Repetindo, ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andeis de modo digno. E aí, amados, a missão da igreja, e a igreja entendemos que somos nós. A igreja, ela é viva, é um organismo vivo, não são paredes. A igreja sou eu, a igreja somos nós. E Paulo aqui, quando escreve justamente, irmãos, ele busca expressar a vontade de Deus para aquela igreja, dando naturalmente a ela ferramentas que são importantes para que ela possa cumprir a missão, para que ela possa existir, com robustez, que ela possa existir com eficiência e que naturalmente ela possa avançar na missão ao qual lhe foi confiada. E aí eu quero justamente fazer o destaque, aquilo que o apóstolo Paulo apresenta como ferramenta para se cumprir a missão. E aí ele diz a esta igreja, vivamos a vida cristã com dignidade. No versículo 1 ele fala: andeis de modo digno, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, viver de maneira que de fato seja coerente com o Evangelho, uma vida que seja coerente com a palavra. E, amados queridos irmãos, diga-se de passagem que hoje vivemos em uma época que muitos cristãos parecem viver como verdadeiros agentes secretos de Deus, não sendo conhecidos pelo seu testemunho. Muitos, infelizmente, embora tenhamos dados do IBGE falando que o número de cristãos evangélicos tem crescido no Brasil, etc., mas muitos estão vivendo de uma forma que o seu testemunho não tem impactado vidas. E essa é a missão, irmãos. A minha vida, a sua vida, precisa impactar a vida de outras pessoas. É o nosso testemunho que falará mais alto. É o nosso testemunho diário que de fato tocará os corações das pessoas. Porque às vezes falamos do Evangelho, mas não vivemos como deveríamos viver o Evangelho. Infelizmente é o que acontece. Às vezes fala-se, mas não vive-se o Evangelho. E Paulo, quando ele diz a esta igreja, olha, vocês precisam andar de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então Paulo aqui, amados, ele exorta, ele chama a atenção desta igreja, a igreja de Éfeso, que, diga-se de passagem, esta igreja ela estava localizada em uma região o que hoje nós conhecemos como Turquia. Então a igreja de Éfeso estava inserida dentro daquele contexto, uma região populosa, uma região comercial, uma região rica, e o apóstolo Paulo ali naturalmente tinham pessoas das mais variadas culturas, pessoas das mais variadas línguas, e ali Paulo chama a atenção e diz, olha, vocês precisam viver o Evangelho com coerência, vocês foram chamados,
vocês foram convocados para serem testemunhas deste evangelho. Então, vivam de maneira digna. Viver de maneira ao qual possam testemunhar, testificar da graça bendita de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amados irmãos, viver dignamente o cristianismo tem um preço. Tem um preço. Paulo, ele pagou um alto preço. Aqui, como nós já observamos, no versículo 1, ele diz aqui, eu sou prisioneiro. Ele, quando escreve, ele estava preso, justamente por pregar o evangelho de Jesus, o evangelho da salvação. Ele estava preso, ele era um prisioneiro. E, como disse, viver o evangelho de maneira digna, viver o cristianismo, ao qual corresponda com um testemunho real, verdadeiro, tem-se um preço. É preciso pagar um preço. Jesus, lá em Marcos 8,32, ele chama a si a multidão, juntamente com seus discípulos, e ele diz a eles, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e seguir. Tomar a cruz é pagar o preço. Jesus pagou o preço na cruz, para nos dar a condição de hoje estarmos aqui, para nos darmos a salvação, né, o direito de sermos, né, chamados seus filhos. Né? Então, é um preço a se pagar. Viver dignamente o Evangelho, né, requer de nós, né, momentos, horas de oração, de leitura da palavra, de renúncia, né, porque o Evangelho tem a ver com renúncia. Renunciar à sua própria vida, aos seus próprios prazeres, paixões, para viver uma vida dedicada ao Senhor. Então é um preço que se paga. Viver dignamente é pagar um preço para se ter um evangelho real, puro e vivo, que glorifica a Deus, que glorifica a Jesus. Então, é importante, irmãos, testemunhar, é importante renunciar o eu, não é? É importante deixar tudo de lado para servir a Cristo. E fazer isso, claro, com amor, cumprindo a missão. Fazer isso, não é, de coração, entendendo que esta é a missão que Ele assim nos confiou. Há um outro ponto aqui importante que eu gostaria também de destacar, quando Paulo aqui escreve, né, ele fala, por exemplo, no versículo de número 2, ele vai dizer, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, uma outra ferramenta que poderemos assim destacar, segundo o apóstolo Paulo, é suportar uns aos outros. Mas o que isto significa? Ele deixa claro, né? Tem que haver humildade, é preciso ser paciente, né? É preciso suportar em amor, porque as relações humanas, elas não são fáceis, porque nós não somos iguais, somos diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, viemos de educações diferentes, temos uma perspectiva de mundo, uma cosmovisão diferente. Mas, amados, é Jesus que nos une pelo seu sangue. E pelo seu sangue, Ele nos torna um para cumprirmos uma missão. E a missão que nós temos que cumprir, ela é essencial. Ela é muito mais importante do que o que nós pensamos, achamos.
é muito mais importante do que nossas diferenças. A missão que Ele nos confiou, ela é muito mais importante, irmãos, do que qualquer coisa. E aí, é claro, Paulo aqui, ele diz com muita sabedoria, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E, amados queridos irmãos, isso não é tarefa fácil, né? Não é tarefa fácil. Entendemos que o amor é uma ferramenta, né, que é poderosa, né, que precisa estar alinhada com a missão, com a nossa missão. O amor é algo essencial para estar aí ligado com a missão, porque se não amar, não tem como cumprir a missão. E a gente tem que amar justamente aqueles que são diferentes, que pensam diferentes, que agem diferente. Nós precisamos amar. Eu já vivenciei cada experiência nesses quase 25 anos de ministério, que os irmãos não têm nem ideia. Eu também não vou compartilhar aqui não, porque senão é um tempo longo. Mas eu já vivenciei cada experiência no ministério, irmãos, que se não fosse o amor primeiramente por Cristo, se não fosse o amor pela obra, pela missão, né, eu já tinha deixado há muito tempo. Eu não sei se o pastor já passou por alguma experiência desse tipo, né? Mas se não fosse o amor realmente dedicado, né, a gente já tinha abandonado, irmãos, porque amar é um desafio constante, mas é uma ferramenta essencial para cumprir a missão, porque se a gente não amar quem é diferente, quem pensa diferente e tantas outras coisas, não tem como ser igreja. E apesar das diferenças que nos fortalecemos, porque as diferenças, na verdade, elas nos completam. Às vezes as pessoas têm uma visão errada, né? Mas é nas diferenças que nos completamos, porque não somos iguais. E aí é preciso entender justamente a essência do amor no aspecto daquilo que o apóstolo Paulo traz. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. É um desafio, né? É um desafio tremendo. Jesus, ele, quando fala, né, e Lucas registra isso lá no capítulo 18, verso 9 a 14, Jesus ele conta a parábola, né, do fariseu e o publicano. Você vê que são pessoas bem distintas, né? Enquanto um se humilhava, enquanto um reconhecia, né, o seu pecado, as suas fragilidades, o outro se enaltecia e ao mesmo tempo apontava e acusava. Mas aí, amados, é como disse próprio Jesus, a gente, antes de ver o cisco que está no olho do outro, precisamos tirar a trave que está no nosso. Isso é amar. É olhar primeiramente para si, auto-se avaliar, né? E deixar que a graça, a bondade e o amor de Jesus se manifeste de forma tremenda em nossas vidas. Amém? Amém. Terceiro ponto aqui, eu sei que a fome já deve estar batendo, né? O almoço está pronto, pastor? Está quase. Só vai estar pronto quando você terminar. Ô, glória! Amém. Muito bem, pastor, obrigado. Então, amados irmãos, aqui a gente observa o apóstolo Paulo trazendo também nesta mensagem belíssima, né? Ele falando sobre unidade. Perceba que ele vai destrinchando este texto, falando de coisas fundamentais, de coisas importantes, né? Coisas que têm justamente a ver com a missão, com a existência da própria igreja.
E aí ele fala sobre conservar a unidade. Versículo 3 ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, aqui o apóstolo ele fala da importância, do valor desta unidade que precisa ser construída, né? E o Espírito Santo ele tem um papel importante nesta construção, pois, amados, a unidade é uma grande arma que a igreja possui contra as forças do inferno. É a unidade, irmãos, é a unidade que vai nos dar potencial, que vai nos fortalecer para não apenas resistir às hostes infernais, mas para batalhar, pois a nossa vitória, amados, é Jesus. É Ele que nos dá a vitória. Lembro-me que na ocasião que estive pastoreando ali a primeira igreja batista, lá em Xangrande, aqui pertinho, interior pertinho, cidade muito agradável, ali próximo a Gravatá, né, antes um pouquinho de Gravatá, muito bom, clima bom, né, o povo muito bom, né, não sei se os irmãos conhecem, já tiveram a oportunidade de conhecer ali, é um lugar muito bom, morei lá, né, quando pastoreei, eu deixei aqui a minha casa e fui morar lá durante esse período, e lá eu tive, de maneira estratégica, claro, né, a oportunidade de não apenas conhecer, mas fazer amizade com o padre da cidade, ao ponto de almoçar com ele na casa paroquial e trazê-lo para almoçar comigo também na casa pastoral. Foi uma troca belíssima. E levei os diáconos comigo também, né, o reforço ali, os guarda-costas, para estar comigo. E, amados, é interessante porque nós tínhamos um lema, isso chamava a atenção lá da cidade. As pessoas não conseguiam compreender como é que um padre e um pastor pode ser amigo na cabeça das pessoas, né? Como é que pode? Mas nós éramos, né, estávamos ali, sempre que podíamos, parávamos, conversávamos, e as pessoas ficavam perplexas, porque na cabeça delas não encaixava isso. E a gente tinha algo interessante em se tratando de unidade. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Era o nosso lema, meu e do padre, né, eu vou aqui dizer o nome, né, Padre Alexandre. O nosso lema era esse. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Ou seja, ele era um padre católico romano, eu um pastor batista, naturalmente, doutrinariamente, muita diferença, mas nós tínhamos uma certeza, que Cristo Jesus era o Senhor e Salvador. E era esse Cristo Jesus, que era Senhor e Salvador, é que nos unia. E é Cristo Jesus, o Salvador, que nos une, irmãos, para cumprir a missão que Ele assim nos tem confiado. Vocês têm um grande desafio pela frente, com certeza. Não apenas só durante esse ano, pastor Antônio, mas durante toda a vida. É aperfeiçoar a unidade para o cumprimento da missão, né? A cada dia nós precisamos aperfeiçoar a nossa unidade. E é isso que Paulo aqui, amados, ele fala, esforçando-vos com diligência por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós precisamos, segundo aqui o nosso irmão Paulo, ele nos fala, né, nós precisamos nos esforçar para conservar esta unidade que o Espírito Santo naturalmente nos permite e trabalha em nós e através de nós, para alcançarmos um resultado positivo, para fazer com que possamos ir adiante, porque, amados, se não houver unidade,
não tem como alcançar o propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja. É preciso que haja unidade para que o propósito seja alcançado, não é? Então, não havendo unidade, muitos começam a trabalhar pelos seus próprios propósitos. Mas tem que ser apenas um, deve existir apenas um único propósito. Um único propósito. E no final de tudo, queridos irmãos, cumpri-lo para a glória de Deus. Não é para a nossa, não é para a minha, não é para a sua. Trabalhamos e servimos e cumprimos a missão para a glória de Deus. Para glorificar esse Deus que é tremendo, este Deus que se revela, este Deus que é maravilhoso e que está presente na vida da sua igreja. 4 pontos, irmãos, e eu prometo que eu já estou concluindo. Eu sei que os irmãos estão, aí tem ainda mais festa pela frente. Mas eu quero aqui, amados, falar sobre outro ponto que Paulo também nos chama a atenção. Qual o desígnio do corpo de Cristo? Aqui ele vai falar de uma maneira muito especial. Há somente um corpo. Observe aí os versículos 4, 5 e 6. O que ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E aí, amados, o agir, não é, do Senhor, a presença desse Deus eterno e maravilhoso, não é, que está atuando no corpo, que está agindo no corpo, não é? Ele diz, olha, é só um espírito, não é? Ele diz aqui, há só uma esperança, um só Deus, uma só fé, um só batismo. E Deus está agindo em todos, para cumprir o propósito, para cumprir a missão, para viver de maneira digna, não é? Para que assim o evangelho da graça de Jesus alcance os corações. A missão da igreja, irmãos, é viver de maneira que ela possa testemunhar quem é Jesus, para que Cristo veio, e nós somos esse corpo que representa Cristo nesta terra, porque Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, e Ele está conduzindo o seu povo, nos conduzindo para cumprirmos a missão que Ele nos confiou. E ele diz aqui, olha, só uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só esperança. Tudo isto está ligado a essa unidade que nós precisamos viver, que precisa existir, que precisa estar presente em nossas vidas, para que por meio dela possamos glorificar a Deus, glorificar a Cristo Jesus. Nós vamos ver mais adiante, nos versículos seguintes, que Paulo ele vai dizer aqui, olha, o Espírito Santo concede dons especiais a cada cristão, não é? Ele vai mais adiante falar sobre dons. Ele fala aqui justamente o propósito desses dons é não apenas servir, mas principalmente glorificar a Deus. Então a nossa missão, irmãos, é ser uma igreja, não é? E eu falo isso de maneira geral, é sermos uma igreja, não é, que de fato cumpra os propósitos de Deus nesta terra. A nossa missão é cumprir os propósitos de Deus. Primeiramente, levando o evangelho da graça, da salvação de maneira digna, não é, com dignidade, não é, vivendo de maneira coerente,
impactando vidas. Não foi à toa que Jesus deixa lá registrado em Mateus que nós temos que ser o sal e a luz. Não é? Temos que ser a luz e o sal desta terra. Onde há trevas, você chega, você faz a diferença, as pessoas percebem, essa pessoa é diferente. Amém, Senhor. Porque ela tem a presença de Jesus. Ela é o sal porque ela dá o tempero, ela dá o sabor. Né? Onde ela chega, irmãos, tem que haver diferença. Nós não podemos estar, por exemplo, numa roda de amigos e compactuando ou compartilhando de qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de... Não, somos diferentes. A nossa missão, o nosso propósito é ser diferente para levar o evangelho da graça de Jesus. Amém. Que Ele nos abençoe. E que Ele manifeste cada dia mais sua graça em nossas vidas. Amém? Grato, pastor. Grato, meus irmãos, por essa oportunidade. Que Deus os abençoe. Que o Senhor fortaleça vocês e que muitos anos venham pela frente. Né? Em nome de Jesus. E vou estar orando por vocês. Né? Mais do que nunca. Vou estar orando por vocês, né? Como tomar a palavra que a irmã disse, né? Chegará o tempo, no tempo, que Deus vai dar um local próprio. Então a gente vai estar apresentando em oração em nome de Jesus. E no tempo certo Deus vai fazer essa grande obra. Não que aqui esteja ruim. Eu acredito que não. Né? Mas a igreja tem que ter o seu local, né?